Perfeito. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um filósofo, um pensador, que tem uma grande contribuição para o pensamento, né, do século XX, extremamente citado, muitas das vezes extremamente lido, que é o filósofo Friedrich Nietzsche. Na aula de hoje, nós queremos trabalhar um recorte do pensamento de Nietzsche, mais especificamente, né, quando ele trata da genealogia do castigo. Esse texto de Nietzsche é bastante relevante porque ele faz um procedimento genealógico, né? Ele reconstitui historicamente, a partir da investigação, da análise de textos muito antigos, o surgimento, o desenvolvimento e aquilo que nós conhecemos como castigo. E a importância, né, do pensamento de Nietzsche a respeito desse desenvolvimento e da genealogia do castigo é que o seu objetivo está fundamentado em conhecer e perceber, né, justamente como o castigo tem a ver com as penas modernas. Nós vamos verificar daqui a pouquinho, através dos slides, tá? Vamos perceber melhor como que Nietzsche estrutura esse texto. Para além justamente da ligação do castigo com as penas modernas, nós podemos também, a partir dessa investigação de Nietzsche, compreender melhor como que na sociedade a nossa relação com a violência ela é muito marcada. Nós vimos isso, né, no texto A Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, vimos, de certa maneira, também com Vigilância e Controle com Foucault, e nós completamos hoje, justamente com Nietzsche, trabalhando a noção de castigo. Então, vamos compreender como Nietzsche trabalha essa circunstância, né? Nós vamos, a partir, né, justamente do texto, né, compreender como que o filósofo debate e estrutura a sua noção de castigo. Muito importante, primeiramente, a gente fazer um certo aporte. Quase todas as pessoas já leram, nem que seja pensamentos, né, de Nietzsche, porque é um pensador extremamente importante e relevante no século XX, né? A sua contribuição é um pensador marcado justamente pela sua ruptura com a moral e a fé cristã, apesar de ser filho de pastores luteranos, né? Foi durante alguns anos professor da Universidade de Basileia, deixando, né, esse cargo por problemas de saúde, e é um crítico sagaz, extremamente forte, né, daquilo que pensamos, né, de conceitos muito tradicionais na sua época, né, que estavam ligados à moral e principalmente, né, à cultura, à filosofia e basicamente à religião. Nietzsche, né, precisa, né, o seu pensamento, ele pode ser colocado aí dentro de importantes correntes teóricas que surgiram, né, no final do século XIX, algumas adentrando o século XX, né? Ele é um crítico muito forte do idealismo, né, do alemão Hegel, também alemão. Ele pode ser colocado dentro de um pensamento existencialista, né, que nasceu com Kierkegaard, e também ele é muito citado, né, juntamente com Freud e com Marx, como os três grandes pensadores que abalaram as certezas, né, que estavam em voga ali no século XIX, no início do século XX, né? Então, o pensamento de Nietzsche, a psicanálise freudiana e o marxismo, né, são três grandes conjuntos de pensamento extremamente relevantes para se compreender a filosofia do século XX. Antes de adentrarmos basicamente no conteúdo da aula, que é a genealogia do castigo, é muito importante pensar, né, e situar o pensamento de Nietzsche a partir justamente dessa sua ruptura, né, contextualizando. É importante situar que Nietzsche, ele é um filósofo, né, que vai se opor a uma tradição idealista, né, principalmente a ideia de razão histórica de Hegel, a tradição que vinha, né, de Kant e de Hegel,
Ele também vai recuperar uma tradição racional helênica muito forte, né? Ele é um grande leitor do pensamento clássico, mas vai fazer uma certa cisão, né, com esse pensamento na medida em que ele vai romper com alguns postulados que vinham até então. E também, como nós já colocamos, Nietzsche é um grande crítico da moral e da religião cristã. Talvez aí seja um dos fatores que fazem com que Nietzsche não seja bem compreendido. E aí, talvez, seja muito ligado aos seus problemas de saúde. E Nietzsche, ele se revelou um crítico da moral cristã, porque a moral cristã ela é muito fundamentada na fraqueza, na ideia de que os fracos, os pobres, os limitados terão a sua recompensa nos céus. E Nietzsche, como doente que era, e depois essa doença se fortalece até na sua própria loucura e o impede de se tornar professor, ele vai acabar sendo, né, uma espécie de discípulo, né, mas do ponto de vista aí, como nós colocamos, alguém que está a favor da vida, alguém que se coloca como alguém que precisa recuperar, fortalecer as ideias, né, que justamente estão colocadas para o fortalecimento da vida, né? Então, ele coloca-se, né, como uma espécie de razão para trabalhar essas questões muito colocadas na visão dele de forma equivocada pelo cristianismo, trabalha os conceitos de ordem, desordem, lucidez e devaneio, sempre trabalhando nessa possibilidade de questionar a moral, de questionar o cristianismo. A ideia de que ele tem de ruína do homem da cultura ocidentais, né? Nietzsche é muito crítico isso. E um conceito que está muito ligado com o que nós vamos falar hoje é a sua visão de moral dos escravos e moral dos senhores. Nietzsche, ele faz uma transvaloração dos valores, né? Principalmente quando nessa moral dos escravos, em que ele faz uma crítica, né? Na ideia de que o mundo é muito marcado por um discurso da fraqueza, dos vencidos, e Nietzsche, por ter problemas de saúde, ele vai sempre reafirmar o super-homem, vai sempre reafirmar a superação, vai sempre apostar na totalidade da vida, vai sempre ser muito crítico do cristianismo, em oposição ao budismo que ele passa a abraçar num determinado ponto da sua vida, né? Ele faz muito uso do método genealógico, né, do qual nós vamos aqui estudar a sua investigação sobre o castigo. O que é a genealogia? A genealogia é a possibilidade de recuperar historicamente conceitos, pressuposições, fazendo um inventário ao mais antigo que se possa ir para compreender o surgimento de um conceito, de um termo, e assim fazer investigações. Foucault vai ser um pensador que vai seguir nessa lógica. Nietzsche vai discutir, a partir desse método genealógico, e por isso que ele propõe a mudança dos valores, né? Ele vai rediscutir valores como bem, mal, verdade, as noções a respeito de Deus, e ele é, de certa maneira, né, um nihilista, mas não no sentido de alguém que nega as coisas, ao contrário, né? A posição de Nietzsche é justamente, ao ser crítico do cristianismo, né? Ele vai dizer que as pessoas acabam transferindo para uma outra vida questões e suposições que precisariam ser vividos no aqui, no agora, na existência humana. Então, ele propõe uma leitura a respeito da ideia de niilismo, chamando as pessoas que negam a vida, chamando as pessoas que se refazem numa moral cristã de niilistas. Então, a ideia de niilismo de Nietzsche precisa ser colocada dentro dessa possibilidade. E, obviamente, passa, né, pelo pensamento do filósofo as noções de sentido, totalidade, de vir a ser, né, que são importantes para o seu pensamento. Mas para o objetivo da nossa aula, né, o recorte que nós queremos fazer aqui de Nietzsche, depois desse rápido panorama do pensamento do autor, é entender
compreender o procedimento genealógico que o filósofo faz para entender castigo. Como nós afirmamos no início da aula, qual era o objetivo de Nietzsche a fazer um inventário, né, da noção de castigo? Nietzsche queria, de certa forma, entender qual era a relação do castigo, né, pensando aí nas mais antigas práticas de punição, de reparação, nos mais antigos suplícios, que relação haveria entre essas práticas, né, de correção, de castigo, e as modernas concepções de pena, prisão e reparação, o sistema penal prisional moderno, né? Então, nós começamos essa aula, e aí eu convido você para a gente, antes de seguir justamente com o pensamento de Nietzsche, nos perguntarmos: o que é castigo? Tá? Imagine aí o que você chama de castigo. Quando falamos de castigo, o que vem na sua cabeça? Aqui, muitas das vezes, né? Muitas das vezes a gente ouve: castigo é uma forma de reparar um prejuízo, né? É uma forma de reparação, né? É também o conceito com o qual Nietzsche começa a trabalhar. Mas existem outras noções de castigo, né? Eu costumo brincar muito em sala de aula, e alguns alunos falam: castigo é disciplina. Já ouviram essa forma de entender castigo, né? É comum a gente verificar pessoas, algumas até religiosas: castigo é uma disciplina. E aí, geralmente, os pais, quando querem bater nos filhos, vão lá, pegam uma vara, um chinelo, chamam o filho e falam: olha, agora papai e mamãe vai te disciplinar. E solta, né, a vara, a borracha no menino. Segura aí, vamos verificar até o final da aula se a gente pode chamar castigo de disciplina. Mas reparação, algumas pessoas chamam castigo de exemplo, né? Olha, é forte, né, a palavra. Então, o indivíduo faz algo errado, você aplica-lhe uma punição, um sofrimento, para que aquilo sirva de exemplo para os demais. Então, nós podemos pensar também em castigo, recuperando essas noções que as pessoas têm. Mas para Nietzsche, a ideia de castigo é algo como reparação. Uma reparação por um dano, uma dor sofridos, né? Um prejuízo, né? Um dano e uma dor. E Nietzsche, ele vai fazer nesse inventário, e uma das coisas que ele começa a descobrir, algumas descobertas, a primeira delas é que Nietzsche associa, né, o castigo com o surgimento da sociabilidade. O que é isso? Nietzsche vai dizer que quando o ser humano surge, né, na Terra, o ser humano ele não estava ainda sociabilizado. Isso não é difícil de pensar, né? O ser humano não aprendeu a viver em condomínio, em sociedade, com regras, aplicação de sanções. Isso não foi automático. E Nietzsche vai dizer que o castigo, ele, na verdade, foi o elemento civilizatório. Olha que coisa pesada, né? Olha que coisa complicada. O ser humano, antes de sair das cavernas e começar a viver em agrupamentos humanos, tribos, cidades-estados e depois cidades, o ser humano teve que passar por um processo que Nietzsche vai chamar de um longo e doloroso processo civilizatório, em que o castigo ele vai se tornar aquilo que vai sociabilizar o ser humano, né? Ou seja, é o fogo, é o ferro, são as marcas, é o suplício, é a dor que o castigo impõe, que vai fazer com que o ser humano aprenda a ter memória, né? É justamente isso que ele usa no texto. Ele chama de que o castigo é um procedimento mnemotécnico, né? O que significa isso? O castigo, ele vai justamente
criar no ser humano uma memória que se constitui a partir da dor. Então, Nietzsche vai dizer que o ser humano não aprendeu a ter memória no sentido de fazer promessas e cumprir promessas, porque isso ele entende que é a base da vida em sociedade. Olha, eu não vou pular essa cerca, eu não vou jogar o lixo fora da lata de lixo, eu não vou fazer isso, eu não vou atentar contra a propriedade privada. Como que o ser humano aprende a fazer promessa e a cumprir promessa? É a memória. Mas quem cria a memória no ser humano? Para Nietzsche, é a dor. Pode estar parecendo um pouquinho pesado, né? Mas eu gosto de citar um exemplo que eu acredito que tem muito a ver e ajude-nos a, de certa maneira, pensar, não vou dizer concordar com Nietzsche. Mas veja bem, quando você está dirigindo um automóvel e avança um semáforo, né? Passa com o semáforo ali, digamos, no vermelho, e você descobre, olha no retrovisor, sabe que ali tem uma câmera de avanço de sinal, o que que acontece com você? O que que acontece com a gente? Nós recebemos em casa, depois de alguns dias, uma notificação, né, de uma multa, de uma penalidade que nós vamos receber. Então, essa multa, a partir daí do momento, né, em que a gente paga essa multa, vamos colocar aí R$ 200, essa multa, ela se torna para nós um procedimento mnemotécnico. Então você vai lá, paga aquela multa, tira R$ 200 do bolso, que poderia te ajudar a comprar uma calça, te pagar uma pizza, te ajudar a comprar um tênis, o que quer que seja. Ou seja, dói, né? Não sei se para você, mas ninguém gosta de pagar multa, né? Ninguém gosta de ter que tirar dinheiro para fazer isso. Mas a partir do momento que você pagou a multa, o que que acontece quando você novamente dirige o carro e está na iminência de avançar um sinal, o sinal fica amarelo, o que que você faz? Você automaticamente pisa no freio rapidamente, porque a memória, né? O castigo da memória vem rapidamente. Eu posso ter que pagar novamente aquela multa de R$ 200. Então, a multa para você funcionou como o quê? Memória. Você não vai mais, a não ser inadvertidamente, né, involuntariamente, você não vai mais avançar o sinal. Então, Nietzsche vai dizer que a primeira função do castigo é civilizar, né? É um elemento civilizatório pela construção da memória. E ele diz na frase: a memória se constitui a partir da dor. É a partir do castigo, dos flagelos, do suplício, é a partir de muita dor que o ser humano aprende a viver em sociedade, né? Então, veja bem, a genealogia do pensador já começa a desvendar outros significados, outras funções que o castigo teve ao longo da história. E, de certa maneira, tem, que o castigo aí está. Então, ao fazer essa reconstituição, Nietzsche já descobre esse elemento civilizatório e de sociabilidade do ser humano. Mas ele continua perguntando: de onde, se o castigo é uma reparação, como é que, qual foi, né, o momento inicial que a humanidade construiu o castigo como reparação? Ele é como memória, né? Já podemos concordar com o pensador. Ele age para sociabilizar o ser humano e preparar o ser humano para viver em sociedade. A partir de que momento que o castigo ele pode ser entendido como que um elemento reparatório? E aí Nietzsche, o que ele vai encontrar de mais antigo na história da humanidade? O texto que se tem mais antigo que possa lhe ajudar a entender isso. Ele vai encontrar a Lei do Talião, que eu acredito que todos vocês já ouviram falar, que é um textozinho, né? Que é uma frase, né? Olho por olho, dente por dente. É uma frase que está lá no Antigo Testamento. Não é ali originariamente do Antigo Testamento.
está num texto ainda mais antigo que o Antigo Testamento, que é o Código de Hammurabi, né? Então, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, é o mais antigo texto de que se tem notícia, que nos dá uma noção a respeito do funcionamento do castigo. Mas o que significa olho por olho, dente por dente? É uma reparação. Se eu te furo um olho, você tem o direito de me furar um olho, não é isso? Tá? É mais ou menos isso. Eu acho que eu vou abrir aqui o áudio, né? Se alguém quiser participar, discordar, né? Eu vou deixar aí a possibilidade de alguém participar e concordar comigo. Mas a ideia de olho por olho, dente por dente, que está ali, se alguém quiser abrir o áudio, eu vou deixar aqui. A ideia de olho por olho, dente por dente, que se coloca dentro, né, ali da Bíblia, né, mas é do Código de Hammurabi, é justamente, né, uma certa noção, uma certa condição de que no mundo antigo você tinha um texto que funcionava, é um texto jurídico, que funcionava o seguinte: olha, qualquer pessoa que te causar um prejuízo, um dano, uma dor, você tem o direito de infligir o mesmo dano, a mesma dor a essa pessoa. É uma permissão. Mas aí Nietzsche faz uma seguinte pergunta: qual é a obviedade que está nesse texto? Tem alguma coisa nesse texto que parece não funcionar como ele se propõe. Foi olho por olho, dente por dente mesmo? É isso mesmo que funciona na prática? Né? Se eu te furar um olho, você me fura o meu, tá resolvido? É assim que funciona? O texto, Nietzsche faz uma espécie de crítica, né? Ele coloca em suspensão de que não é bem assim que funcionava a lei do talião. E aí Nietzsche descobre, né? Nietzsche nos chama a atenção, vamos colocar assim, de que essa reparação, essa ideia de reparação da lei do talião, não é tal como é colocado, olho por olho, dente por dente. Né? Se uma pessoa causa um dano a outra pessoa dessa natureza, a reparação não é nos mesmos moldes, tal como colocado na lei do talião. E aí você tem diferentes exemplos, né? Se você concorda ou não, mas você pode pensar o seguinte: lá no texto sagrado, as histórias que estão lá, elas dão conta de que não era assim. Né? Você pode pegar, por exemplo, eu vou pegar um texto muito conhecido, né? Que é aquela coisa, aquele texto, né? Que fala da proibição, né? Eu estou tentando lembrar o nome aqui do rapaz no texto lá, mas é aquela ideia, né, de que muitas das vezes nos textos antigos ali do Antigo Testamento, ah, os, o, os pecados, né, os delitos, eles eram muito desproporcionalmente castigados, né? Aqui eu estou tentando me lembrar, mas, por exemplo, a história vamos pegar aquela história dos filhos de Jacó, né? Tem uma garota que arruma um namorado que não é hebreu. E essa garota, né, no relacionamento com esse namorado que não é hebreu, o que acontece? O rapaz avança e abusa da garota, né? Então, quando o rapaz tem a noção de que vai ser grandemente castigado, ele se adianta, vai aos filhos de Jacó e diz: olha, eu amo a irmã de vocês, eu quero me casar com ela. E aí os irmãos, os filhos de Jacó, dizem o seguinte: não, você quer casar com a nossa irmã, então você vai casar com ela, tudo bem, só que aqui todos nós praticamos circuncisão, todos os homens têm que praticar. E aí o rapaz aceita: não, é isso? Não, vamos lá a minha tribo, minha família, meus pais, todos os homens vão se circuncidar. E aí combina, o rapaz volta para a tribo dele, todo mundo se circuncida, está lá no texto sagrado. E aí, quando de noite todos os homens estão com dores,
com inchaço e com hemorragias, os irmãos da menina vão, né, até a casa e matam todos os homens, todas as mulheres, dizimam toda aquela família. Então aí a gente pergunta, foi olho por olho e dente por dente? Jamais, né? Você tem, obviamente, a violência contra uma jovem, né? Como algo exatamente inadmissível, tá? Tudo bem, mas que custou toda a tribo inteira da família do rapaz. Então, pagou os irmãos, pagou os pais, pagou as mulheres daquela tribo pelo o crime de um jovem. Então, você tem N histórias lá no texto, né, que dão conta que as penalidades elas eram extremamente desproporcionais. Você quer um outro texto? Você tem o texto de Acã, né, que é no momento em que os hebreus estão chegando na Palestina, tem uma proibição. Olha, vocês não podem, nós vamos lutar contra o povo, vocês não podem pegar nem roupas e nem dinheiro dessas pessoas. Está tudo contaminado, né? Tá tudo amaldiçoado. E aí um rapaz chamado Acã cresce o olho numa capa, numa quantidade de tesouros e de prata e esconde. E aí alguém vai lá e denuncia o Acã, né? O texto lá diz que Josué foi avisado por Deus. Aí nós não vamos entrar nessa história. O que que acontece? Josué chama o rapaz e diz para ele, filho meu, o que que você fez? Que loucura que é essa, né? E aí chama ele para frente do arraial, chama a mulher, e todo o arraial apedreja Acã, a sua família, e depois são incendiados. Foi olho por olho, dente por dente? Então, nós estamos fazendo essas considerações porque Nietzsche pergunta: há uma desproporcionalidade toda vez que nós falamos em castigo, né? E aí eu te convido a você a pensar particularmente nas experiências de castigo às quais você talvez foi submetido ou talvez você viu alguém fazer. Quando alguém castiga, é na mesma proporção? Né? A gente vê aí histórias de pessoas que se envolvem com o tráfico, dívidas pequenas de 5, 10 reais, R$ 1, a pessoa é queimada, né? A pessoa é alijada. Onde está essa proporcionalidade? Então, Nietzsche pergunta, por que que o castigo é tão desproporcional ao dano infligido? E aí ele descobre uma outra coisa muito curiosa. O nascimento do castigo não está ligado com a moral. O nascimento do castigo é uma relação material entre um credor e um devedor. Essa é uma outra descoberta da genealogia de Nietzsche, que ele diz o seguinte: o castigo nasce nas relações materiais entre as pessoas que pegam dinheiro emprestado e as pessoas que emprestam, o credor, devedor. Como é que era isso? Como é que isso funcionava? Nietzsche coloca: no passado, a pessoa, para pegar dinheiro emprestado, ela precisava empenhar alguma coisa para o caso de não pagar. Então, o que que ela empenhava? Ela empenhava o próprio corpo, a honra, os filhos, a esposa. Ela empenhava, né, o direito do credor executá-lo, humilhá-lo, né, lançar mão de suplícios daquele devedor em praça pública, para o caso de não pagar, né? Essa relação material entre um credor e um devedor é que Nietzsche descobre que está na raiz do castigo. Mas ainda não responde à pergunta de Nietzsche. Donde, né? Por que que é muito desproporcional o castigo em relação a o dano, a dor e o prejuízo sofridos? Por que é tão desproporcional? Por que que um credor exige tanto, né, de um devedor, né? Por que que um credor, ao emprestar dinheiro no passado,
ele exigia a vida, a família, a honra daquela pessoa. Aí Nietzsche, ele vai colocar a pergunta, né? E qual é a resposta que ele encontra? A resposta é que o castigo, né? Por que o castigo ele é tão desproporcional ao dano sofrido? Porque o castigo é uma experiência prazerosa para quem castiga, né? Então, quando eu brinco muito em sala de aula, não sei se alguém aqui na sala já fez, geralmente um ou outro aluno me conta alguma história se abrindo, né, se identificando com essa desproporcionalidade do prazer, né? Mas já ouviram aquela história do indivíduo que no local de trabalho tem alguém comendo a maçã, o iogurte dele? Nunca ouviu uma história de alguém colocar, né, com uma seringa lá no iogurte um pouquinho de laxante e deixar lá o iogurte só para ter o prazer de imaginar aquela pessoa sofrendo depois numa forte diarreia. Ou seja, a genealogia do castigo de Nietzsche comprova, né, que o castigo ele é um ritual, ele é muito antigo, ele se confunde com muito das festas e dos rituais religiosos, e ele é uma experiência de prazer. Então, o credor, quando ele emprestava o dinheiro para um devedor, né, o devedor assinava, o devedor se empunhava: olha, se eu não te pagar, você pode escravizar toda a minha família. Imagine a tortura para um devedor saber que toda a sua família ou ele mesmo serão escravos para o resto da vida por causa de não pagar uma dívida. Agora, a monstruosidade, né, do castigo do credor, ela se explica pelo prazer. O prazer de castigar, o prazer de humilhar, o prazer de infringir uma dor, né? Eu brinco muito com os alunos, né? Isso pode ser visto no futebol, né? Torcedores de times rivais ficam infringindo, machucando uns aos outros. Olha, você está na Série B, você não tem taça, você não tem caneco. O que acontece depois de uma partida de futebol, né? A torcida do time que vence tem o direito, né, do prazer, né, de ver o oponente castigado. Então, há na genealogia de Nietzsche o desvelamento, né? Primeiro, o questionamento. Castigo não tem nada a ver com disciplina, né? Castigo é uma monstruosidade prazerosa. Não sei aqui quem apanhou muito dos pais, né? Mas vai lembrar. Geralmente aqueles que apanharam, eu apanhei um pouco. Geralmente a gente ouvia dos pais: olha, você está aprontando, eu vou te pegar. E aí, um dia qualquer, depois de muita bagunça e os pais fazer vista grossa, os pais resolvem bater na gente. Parece que, além de juntar todas a conta, ainda tem um grande de um aumento e a gente apanha demais. E eu já ouvi, né, alunos em salas de aula, alunos pais dizerem: professor, já bati no meu filho tanto que depois eu não consegui dormir. Por que isso? Porque, na verdade, você se dá conta, né, que ali, né, a surra que você deu no seu filho foi muito além do que, na verdade, a travessura que ele fez. E talvez você não se deu conta que aquela surra tinha uma descarga prazerosa, tá? Talvez você estava nervoso com alguma coisa, talvez você estava irritado com alguma coisa. O seu filho acabou sendo o elemento de reparação, mas uma reparação prazerosa. Quem castiga jamais castiga no mesmo nível. Porque, né, Nietzsche vai dizer: ver castigar faz bem, né? Castigar mais bem ainda, né? Então, o castigo, ele é um gozo, né? Que você só tem o direito se uma pessoa te causar prejuízo. Então, a lei do talião deveria ser reescrita da seguinte modo, né? Uma cabeça, né,
uma vida inteira por um olho, né? Um braço, uma perna por um dente. Porque há um prazer em fruir um castigo. Nietzsche também vai dizer o seguinte: de uma relação individual entre um credor e um devedor, né? Ou seja, uma relação entre duas pessoas, privada, o castigo depois vai se tornar uma relação pública, coletiva. Ou seja, o castigo também vai se tornar um espetáculo. Repare que em muitas culturas, e também na nossa, há um gozo em ver alguém sendo castigado, né? Falei agora do futebol, né? Mas ainda em muitas sociedades, e às vezes na nossa, quando um delinquente é pego, ele é castigado em praça pública, né? Ali por quê? Porque tem uma multidão querendo fruir prazer de castigar, né? Você não consegue castigar os políticos, você não consegue castigar as pessoas que são responsáveis pela crise econômica. Quem que você vai te dar essa fruição de prazer? Um delinquente que é pego numa situação muito complexa, né? Aqui, quem quiser, eu separei dois filmes, né, mas são mais a respeito do niilismo de Nietzsche, né, Dogville e Onde os Fracos Não Têm Vez, que são filmes que podem ser compreendidos aí dentro de uma circunstância do pensamento de Nietzsche. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, da genealogia do castigo. Não sei se aqui vocês concordam, né, mas o castigo é sim uma fruição de prazer. E se o intento de Nietzsche era avaliar em que medida o castigo possa ser relacionado com as penas modernas, Nietzsche não só comprova que o nascimento, o desenvolvimento do castigo é a fundação do presídio, da penitenciária, como também a gente pode compreender os sistemas prisionais como elementos de castigo coletivos, e aí você pode até relacionar naqueles estados onde aplicam a pena de morte, né, em especial nos Estados Unidos, as penitenciárias que são separadas para aplicar a sanção da pena de morte, elas muitas das vezes têm pequenos anfiteatros, tá? Então, a família que teve um membro assassinado, né, tem o direito de, no dia da execução, assistir à execução daquele delinquente que causou a morte. São estratégias, né, de possibilidade de fruição do castigo. Dito dessa maneira, sendo uma fruição de prazer, né, a ideia de castigo é algo que deva ser controlado, né? A questão é essa: é um prazer para qualquer pessoa castigar outra que lhe tenha causado dano, dor, prejuízo, humilhação, o que quer que seja. Mas você pode escolher não castigar, né? E aí, o que você faz com as pessoas que te infligem algum dano, algum prejuízo, alguma perda? Espero que tenham gostado de Nietzsche e da genealogia do castigo. É isso. Professor,